Seja bem-vindo. Estamos felizes, seu Antônio. Estamos felizes do senhor estar aqui também. E estou tendo essa oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Sejam bem-vindos novamente à casa do nosso Senhor. E agora, como de costume, nós vamos louvar a Ele. E cantar, Ele alegra a nossa alma. Sejam todos bem-vindos. Que vocês se sintam bem, sintam-se na presença de Deus, Deus o Pai, sinta-se na presença de Deus o Filho e do Deus Espírito Santo. Que eu tenho certeza que você vai sair preenchido daqui da sua glória. Amém? Então, neste momento, nós vamos louvar o Senhor e que Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite a todos. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Que ao chegar a esse lugar, o seu coração descanse em Deus e você encontre paz no Senhor. Há um texto bíblico, antes de começarmos a louvar, que eu gostaria de dividir com você. Se por acaso você não quiser acompanhar, por favor, ouça com atenção. Está em Salmo 30. Versículo 1 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Versículo 4. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um só instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Versículo 12. Para que meu coração cante louvores a ti e não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Que texto maravilhoso. Eu espero que você sinta a alegria do privilégio que temos de vir à casa do Senhor, em tão perfeitas condições, de hora, tempo, local, sem perseguição alguma. Podemos abrir os nossos lábios e louvar o Senhor. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Dentre os hinos que estão projetados, nós vamos cantar Vinde às Águas. Fácil, todos conhecem? Vamos louvar juntos. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas.
se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Apenas os homens. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos más, todos juntos, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Vamos cantar outro hino bastante conhecido, e eu percebi que cantamos bastante forte na semana passada, Vencendo Vem Jesus, um hino vibrante. Vamos cantar juntos. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Muito bem, muito boa noite. Hoje vocês estão vendo que o Ronald não está aqui, né? Ele que sempre faz o serviço de cântico, mas ele está lá no hospital, que a esposa dele está tendo bebê. Vamos depois agradecer a Deus, pedir que Deus o abençoe para que dê tudo certo, né? Hoje eu quero fazer diferente, hein? Eu tenho aqui dois grupos. Este grupo aqui vieram todas as noites, 12 noites. E nós temos outros aqui que vieram outras vezes. Nós vamos dividir. Nós temos quantos presentes hoje? Nenhum. Não tem presente hoje?
Vai pegar, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. O primeiro dos todos que vieram aqui vai sair daqui agora, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui? Então pega um aí. Vamos pegar um aí, senão não... Pega dois. Dois esse aqui. Isso, muito bem. Dois esse aqui. Quem ganhou foi o Marcelo Cardoso. Cadê o Marcelo? Ô Marcelo, já vou levar o presente para você aí. Espera um pouquinho. E a Ana Maria Cardoso. Olha, os dois aqui, ó. A família tá com muita sorte. A Ana Maria e o Marcelo Cardoso ganhou. Mas tem mais 3 aqui agora. Vocês vão pegar aqui. Quero ver se vocês vão ser rápidos. Depois eu pego todos, irmão. Pode deixar. Vamos fazer diferente aqui. Vai, pega aí, vamos ver. Depois eu pego. Para ficar bem, né? Tem que ser para ninguém saber. Pegou 3? Não, só 3. Tem 5 presentes, não é isso, Ailton? Então vamos lá. Tem aqui esse e mais esse. Muito bem. Quem ganhou aqui foi o Ricardo Albanese, é isso? É isso? Ah, muito bem. Então já vou levar para você, Ricardo. Espera um pouquinho, cadê as duas meninas aqui? Senão vai misturar, hein? Tá aqui, esses dois. Esse aqui não. Segura. O Ricardo, eu já falei. Será que é Eliane Dias de Oliveira, é isso? Eliaci, então a senhora ganhou, que a senhora está tanto querendo ganhar, né, irmã? E a outra, quem foi? A Márcia Sandra Leite. Cadê? Ah, muito bem, vocês todos ganharam, então nós vamos fazer como que a gente vai dividir isso aqui hoje, agora eu quero ver. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou levar lá para a irmã Márcia Sandra Leite, tá bom? Uma salva de palmas pela sortuda ali. Aí, minha irmã. Vai ganhar aqui um CD Arautos do Rei para a senhora, tá bom? Que Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado pela presença. O próximo aí, deixa eu ver quem foi que ganhou. Quem é o próximo que está em cima? Vamos ver. Segura esse aqui para mim, então. A dona Eliaci vai ganhar um DVD do Arautos do Rei, que tanto queria, não é isso? Oh, minha irmã, que Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado pela sua presença de sempre. Muito bem, deixa eu ver quem mais aqui. Agora a família sortuda que vem todos os programas é a Ana Maria e o Marcelo. Os dois estão ali, vão ganhar um CD do Daniel Lidke e um conjunto de CDs aqui do Cid Moreira com estudo bíblico, tá bom? Deus abençoe, uma salva de palmas para eles. Obrigado pela presença de vocês sempre aqui, olha aí. Estão com sorte os dois, hein? Que beleza, né? Que Deus abençoe vocês, viu? E o último ganhador desta noite, e já pode soltar a música aí pra gente cantar bem animado aqui, como fazer amigos. O último vencedor foi Você pode ter amigos se quiser. O Ricardo, é isso? Cadê o Ricardo? Albanese. É isso? Aí, é ele mesmo. Muito bem. Vamos cantar todo mundo junto. E assim, uma salva de palmas para ele. Parabéns, Ricardo. Já tinha ganhado? Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso. Vamos dar um abraço gostoso dos nossos irmãos. Boa noite, para buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos, não se esqueça de cantar. Não se esqueça do abraço, de abrir seu coração. Não se esqueça de amar. Você pode ter amigos como irmãos, basta apenas um sorriso e atenção, pra buscá-los onde estão, e assim, sem mais aviso, eles virão. Se você quer ter amigos e deixar de ser comum, você pode ter amigos e deixar de ser comum. Muito simples, seja um. Você pode ter amigos
assim, sem mais aviso eles virão. Você pode ter amigos, muito simples seja Muito simples seja Vamos cantar em pé, por favor. Teu santo nome. Se não oração cantada, louve ao Senhor. todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará
teu santo nome. O profeta Amós anuncia que haverá um tempo em que as pessoas andarão de mar a mar para ouvir a palavra de Deus, correrão do Oriente até o Ocidente, mas infelizmente neste tempo não irão achar. Por isso que o profeta Isaías nos convida a buscá-lo enquanto se pode achar. E nós louvamos ao nosso Deus porque Ele está dando esta oportunidade para cada um de nós ouvirmos um pouco mais das revelações do livro de Apocalipse. E eu convido a todos a fechar os seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita no mais alto dos céus, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Na qualidade de teus filhos, Senhor, dependentes completamente da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, nos encontramos em tua casa de oração, em tua presença, porque sentimos fome e sede da tua palavra. Queremos que nesta noite o Senhor venha saciar a nossa fome, a nossa sede espiritual. Que tenhamos, Senhor, uma compreensão causada pelo Espírito Santo de Deus em nossa mente. Nos ajude a compreendermos o tempo em que nós estamos vivendo, compreendermos o plano de Deus para a nossa vida e que o Senhor também nos comunique forças para obedecermos a tua palavra pela fé. Em nome de Jesus nós pedimos e desde já agradecemos. Amém. Estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei
já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando encontrar saídas. Na mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. É buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Obrigado, Walter. Boa noite, amigos. Seja bem-vindo à casa de Deus para mais um estudo do livro do Apocalipse. Chegamos então ao capítulo 14. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, e se você não tem, nós temos aí algumas que a igreja pode emprestar para você. Se alguém tiver sem, pode levantar a mão aí, a nossa equipe vai entregar para você. Só levantar a mão e a Bíblia vai chegar até você aí. Ok? Apocalipse capítulo 14. E o tema que hoje nós vamos estudar: 3 anjos e suas mensagens. Chegamos ao 12º tema da nossa série. Eu queria chamar a sua atenção para um programa todo especial que vai acontecer no próximo final de semana, aqui nessa igreja. Ricardo Fioravante, ele é um palestrante, ele vai estar conosco no próximo sábado e domingo.
E ele vai tratar de saúde física e espiritual. E como cuidar da alimentação para uma cura preventiva de doenças. Então vai ser sábado, 9 da manhã e 4 da tarde. No domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. Sábado que vem, esse palestrante Ricardo Fioravante vai estar conosco. Alimentação curativa e preventiva. Sábado, 9 da manhã, 4 da tarde, domingo, 9 da manhã e 7h30 da noite. E você está convidado a participar desse círculo de palestras. E todos nós precisamos cuidar bem de nossa saúde, não? Uma outra coisa que eu queria fazer com vocês agora, antes de começarmos, é uma oração especial. No próximo domingo, todos nós haveremos de ir às urnas para dar ali o nosso voto, certo? E nós vamos orar agora para que Deus possa fazer a sua vontade na eleição daquele que será o líder dessa nação para os próximos 4 anos. Deus não está alheio a nenhuma situação nesse planeta. E por certo, Deus tem grande interesse na pessoa que vai assumir o comando desse país. Porque um presidente, ele pode fazer muito bem ou muito mal a qualquer povo. E nós temos que orar para que esse que vai chegar seja uma pessoa de fato colocada por Deus para os seus propósitos. E só Deus sabe o que Ele planeja para esse país. Então que Ele cumpra a sua vontade nessa tremenda nação. E que você vote com consciência no próximo domingo, fazendo uma análise de todos os candidatos, das suas propostas e encarando a coisa com seriedade. Infelizmente a maioria dos brasileiros não fazem isso, né? E a prova disso é que há grande chance do Tiririca se reeleger. Aí você vê que muitos levam a coisa na bagunça, porque se o Brasil fosse um país sério, pessoas como ele não fariam o que fazem. Se o Brasil fosse um país sério, ele abusa da política, da forma que se gere o país, sem apresentar nenhuma proposta para solucionar nada, mas apenas fazendo chacotas. Mas eu não me surpreenderei se domingo ele for um dos mais votados. Então não seja parte dessa multidão que, em nome da revolta, acaba perdendo a oportunidade de dar o seu voto consciente. E eu vou mais além. Quando você não vota consciente e você vota em qualquer candidato, os males que esse candidato pode trazer à nação, você tem parte nessa culpa. Interessante, né? Você tem parte nessa culpa. Se você vota então branco, aí que você tem mais culpa ainda. Então você tem que de fato tentar escolher aquele que, pelo menos aos seus olhos, será aquele que vai trazer uma melhor proposta. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos no mundo governado por líderes políticos. E o Brasil, esse país continental, numa terra tão fértil, um país tão próspero, enfrenta seus dilemas políticos há anos. E no próximo domingo, uma pessoa mais será eleita para governar o país pelos próximos 4 anos. Que tu nos ajudes, nos dando sabedoria para escolhermos entre os candidatos aquele que poderá cumprir os teus propósitos para esta nação. E aquele que for eleito, quer seja no primeiro turno ou no segundo, que o Senhor possa dar sabedoria para que ele possa governar a esta nação com a tua ajuda, de forma que a justiça possa reinar e que todos sejam atendidos em suas demandas. Colocamos esse assunto em tuas mãos e suplicamos sabedoria para todos aqueles que irão às urnas ali exercer o seu papel como cidadão. Que nós o façamos consciente, sobretudo buscando o teu reino em primeiro lugar. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Achou aí Apocalipse capítulo 14? Chegamos ao centro do livro de Apocalipse.
Eu já falei para vocês algum momento sobre a estrutura quiástica do livro de Apocalipse, e essa estrutura quiástica, ela vai se encontrar num centro. Pensa numa pirâmide, esse ápice do livro. Então você tem os capítulos 1, 2 e 3, eles falam um pouco das 7 igrejas, da mensagem de Cristo para elas e das promessas do novo céu e nova terra. Os capítulos 20, 21 e 22 falam do cumprimento dessas promessas. Então o Apocalipse foi escrito de uma forma quiástica, e o centro dele são os capítulos 12 a 14. E nós chegamos agora no capítulo 14. Nesse capítulo 14, nós já analisamos os primeiros versos. Você se lembra que dos versos 1 a 5 tratam dos 144.000? E esse me parece que foi o 4º ou 5º tema que nós tratamos aqui. Hoje vamos tratar dos versos 6 a 12, sobre as 3 mensagens angélicas. Eu queria falar para vocês primeiro sobre um conceito bíblico chamado verdade presente. Talvez você já ouviu a respeito desse conceito, mas em todas as eras, Deus tem uma verdade presente para apresentar a seu povo. Por exemplo, vamos pensar no Jardim do Éden, onde Deus havia colocado nossos primeiros pais, Adão e Eva. Qual era a verdade presente para esse casal? Qual era a mensagem que Deus tinha para eles nesse momento específico da história? Qual era? Lembra? Obediência, mas qual foi a orientação de Deus? Qual foi a mensagem de Deus nesse momento? Exatamente. Você tem aqui milhares de árvores aí, mas tem aquela ali, que é da ciência do bem e do mal. Você não coma. No dia que você comer, vai acontecer o quê? Você vai morrer. Então a mensagem presente, a verdade presente para Adão e Eva era esta: não coma daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Esta mensagem não se aplica em nenhum outro momento da história. Foi uma verdade presente para Adão e Eva. Passaram-se 1756 anos e chegamos aos dias de Noé. Qual era a mensagem, a verdade presente de Deus para os dias de Noé? Qual era? Se arrependam e façam o quê? Entra na arca. Quem entrar na arca vai acontecer o quê? Se salvar. E quem não entrar? Vai morrer. Pronto, essa é a verdade presente de Deus para os dias de Noé. Essa verdade não se aplica em outro momento da história. É aquele momento. Existe um barco e a única forma de se salvar é você entrando nesse barco. Isso é verdade presente. Aí eu pergunto, qual é a verdade que Deus tem presente para os nossos dias? Nós que estamos vivendo o século 21, qual é a verdade presente? Qual é a mensagem que se aplica especificamente ao momento da história em que nós estamos vivendo? De toda a Bíblia, você tem uma porção de textos que representa essa verdade presente. E é aqui, Apocalipse 14, versos 6 a 12. Esses 6 versos de Apocalipse nós chamamos de a verdade presente. Por quê? Porque esta é a mensagem de Deus para a humanidade que vive antes da volta de Jesus. Ou seja, para mim e para você. Ela não se aplica a outro momento da história. Ela se aplica ao nosso momento. E nós vamos entender agora qual é essa verdade presente de Deus. Apocalipse 14 contém 3 mensagens angélicas. 3 anjos trazendo uma mensagem cada um. Nós chamamos isso aqui a tríplice mensagem angélica, porque são 3 anjos. E o anjo na Bíblia é o mensageiro. De fato, a palavra grega angelos quer dizer isso, mensageiro, aquele que leva a palavra. Esses 3 anjos, eles não são literais, eles representam o povo de Deus que tem essa mensagem e está levando-a para o mundo. Então, se você prega a mensagem de Deus, você pode ser representado na profecia por um desses anjos. Então, esses 3 anjos não são literais.
Quem eles representam? O povo de Deus que tem a mensagem para o tempo atual. Que mensagem? Apocalipse 14, 6 a 12, que nós vamos analisar juntos agora. Esta é a verdade para os dias atuais. Então olha para o verso 6. Apocalipse 14, verso 6, diz assim: a primeira voz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo. Olha alguns elementos que a Bíblia nos apresenta. Primeiro, João viu um anjo, e eu já disse para vocês que esse anjo é simbólico. Ele representa os mensageiros de Deus, aqueles que têm o evangelho para ser pregado. E aí diz que ele vem voando pelo meio do céu. O anjo voando significa que essa mensagem tem urgência, ela tem que rapidamente ser dada. E ele vem voando pelo meio do céu, e ele tem o quê? Um evangelho eterno. A expressão grega aqui é zoe aionios. O que significa esse evangelho eterno? É porque Deus não tem duas formas de salvar o ser humano. Esse anjo tem o evangelho eterno, porque Deus salva o ser humano sempre da mesma maneira. E como é que Deus salva? Deus salva através de Jesus Cristo. Todas as pessoas que viveram nos 4.000 anos de história, desde Adão até Cristo, eles foram salvos por Cristo. Todas as pessoas que vivem após Cristo são salvas exclusivamente por Cristo. Por isso o evangelho é eterno, porque só Cristo salva. Então Adão foi salvo da mesma maneira que eu e você somos salvos, através de Cristo. Mas há uma pequena diferença, e qual é? Todos os cristãos que viveram antes de Cristo foram salvos por crerem num sacrifício vindouro. Todos os cristãos que vivem depois de Cristo são salvos por crerem num sacrifício passado. Essa é a única diferença. E se a cruz não tivesse se concretizado, todas as pessoas que viveram antes de Cristo, inclusive aquelas que já tinham ido para o céu, que é o caso de Elias, Enoque e Moisés, teriam que de lá descer. Mas como Cristo cumpriu completamente o seu ministério e morreu na cruz, todos nós hoje temos salvação. Esse anjo tem o evangelho eterno, porque Deus não tem duas formas de salvar o ser humano. Deus só tem uma, é através de Jesus Cristo. Agora o verso 7 diz assim: ele diz em grande voz. Então nós chamamos também essa mensagem de alto clamor. Por que alto clamor? Porque o anjo disse em grande voz. E essa mensagem que ele traz em grande voz, diz o verso 6, é para ser pregada a todos os povos, tribos, línguas e nações. Aqui a palavra original é etnia, ou seja, todas as etnias têm que ouvir. Então a mensagem desse anjo não tem que atingir apenas as metrópoles, ela tem que ir nas mais remotas terras desse planeta, ela tem que ir para todas as pessoas. Por isso, a cada povo, nação, tribo e língua. É uma mensagem universal, não é uma mensagem local. Então esse anjo tem uma mensagem urgente, ela é o evangelho eterno, ela tem que ir ao mundo inteiro, e ele proclama em grande voz. E o que ele proclama? Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então o primeiro anjo, ele está chamando a atenção dos moradores da terra para duas doutrinas da Bíblia. Primeira doutrina: temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Deus vai julgar o planeta Terra. Deus vai julgar todas as pessoas. Segunda doutrina que esse primeiro anjo apresenta: adorai aquele que fez. Quem é o que fez? É o Criador. Então nós temos que adorar o Criador. Então o primeiro anjo, ele apresenta duas doutrinas. Vamos ver quais são elas em detalhes. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos aonde, irmãos? Perante o tribunal de quem?
Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio de quê? Do corpo. Todos nós, diz Paulo, vamos comparecer um dia perante o tribunal de Cristo. Você já imaginou ir diante de um tribunal aqui na terra para responder por um crime? Deve ser algo terrível. Você ser colocado numa posição de réu e ser acusado por algum delito, isso deve ser terrível. Agora imagine você ter que comparecer perante o tribunal do Rei do Universo. O juízo vai chegar para todos, é a primeira mensagem que esse anjo está pregando. Agora, pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Por que você nunca ouviu? Porque cada vez mais estamos estudando menos a Bíblia, menos ela está sendo pregada. Se há um tribunal divino, a Bíblia ensina que esse tribunal possui os mesmos elementos que um tribunal terrestre. Exemplo, para que haja um julgamento tem que haver um réu. Nesse caso diz Paulo que nós somos o réu. Há o juiz é Deus. Paulo diz lá em sua carta a Timóteo, o Senhor reto juiz. Há também ali um código de conduta. Aqui nas leis do Brasil, você é julgado pelo Código Penal brasileiro. É ele que determina o que é crime, o que não é, e qual é a sentença para cada delito. E nesse tribunal divino, olha o que diz Tiago capítulo 2, versos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou o quê? Não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o quê? Transgressor da lei. Então falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, por qual lei? E qual é esta lei da liberdade? É a lei dos mandamentos, dos quais ele acabou de citar 2. Então todo ser humano vai um dia comparecer perante o tribunal de Cristo. E quando nós comparecermos lá, nós seremos julgados com base na lei da liberdade, que é a lei dos 10 mandamentos. Se eu vou ser julgado com base nessa lei, eu deveria ter muito interesse em saber o que essa lei ensina. Principalmente sabendo que há uma profecia na Bíblia, em Daniel 7:25, dizendo que esta lei seria atacada pelo inimigo de Deus. E eu já disse para vocês aqui que essa lei foi atacada. A lei foi alterada. E as pessoas estão ensinando aí fora um mandamento, uma lei que não existe. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco sobre esse ponto. Mas olha a segunda doutrina que esse anjo ensina. Adorai aquele que fez. Fez o quê? Céus, terra, mar e fontes de águas. De onde o anjo de Apocalipse 14:7 está tomando essa expressão? Ele está tomando essa expressão do 4º mandamento. Olha o que diz Êxodo 28:11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, verso 7, ou verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o quê? O Senhor o quê? Céu, terra, mar e tudo o que neles há. E abençoou Deus o dia 7º e descansou, por isso, descansou por isso o Senhor e abençoou o dia de sábado e o santificou. Você está vendo de onde o anjo está tomando essa expressão? Adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes de água? Ele está tomando do próprio 4º mandamento. Então esse primeiro anjo está pregando 2 doutrinas. O juízo já começou. A norma do juízo é a lei de Deus. Segundo, nós temos que adorar ao Criador, aquele que fez
céu, terra, mar e fontes de águas. Por que que o anjo trouxe essas duas doutrinas especificamente? Nada na Bíblia está aí por acaso. Você sabe por que que o anjo trouxe essas duas doutrinas especificamente? É porque quando você vai para Apocalipse 16, está aqui na página seguinte, e você vai ver aí o versículo 13. Apocalipse 16, 13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esses 3 espíritos imundos, eles representam um movimento ecumênico que está em processo em nosso mundo. E esses 3 espíritos imundos representam, respectivamente, o dragão, representa Satanás e o espiritismo. A besta, nós vimos aqui que é o sistema papal. E o falso profeta, vimos aqui que é os Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, ou o protestantismo que se apostatou. Esses 3 movimentos religiosos vão se unir para a batalha do Armagedon, como diz o verso seguinte aí. E eles vão se unir com base em quê? Com base em 2 doutrinas. Na doutrina de que a alma é imortal e na doutrina que o domingo é o dia para ser santificado. Você então percebe que o movimento ecumênico é uma contrafação da primeira mensagem angélica? Então, se o primeiro anjo está anunciando de que nós vamos ter um juízo e quem for condenado morre, o movimento ecumênico está pregando que a alma é imortal. Enquanto o primeiro anjo anuncia que nós temos que adorar ao Criador, e ele tira do 4º mandamento esta ordem, então o dia a ser santificado é o sábado, o movimento ecumênico vai se firmar na crença que o domingo é o dia a ser observado. E é assim que haverá a batalha do Armagedon. Aqueles que creram na mensagem do primeiro anjo contra aqueles que creram na mensagem dos 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Pastor, isso é verdade? Se você não acreditar em mim, pode ser que você comece a ver esse momento chegar na história num período tarde demais. Porque é para isso que nós estamos caminhando. Então a primeira mensagem angélica, ela recebe oposição dos 3 espíritos imundos. Mas claramente ela anuncia 2 doutrinas. E a segunda delas diz que nós devemos santificar o 7º dia da semana, adorando no dia que ele criou para ser adorado. Nesse contexto, já vimos semana passada, que haverá o sinal de Deus e o sinal da besta. Vamos voltar a isso na terceira mensagem. Vamos à segunda mensagem, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem angélica anuncia a queda de Babilônia. Mas o que é Babilônia no Apocalipse? Você indo para a Bíblia, você vai encontrar a cidade de Babilônia, da qual Nabucodonosor era seu rei. Mas essa cidade existiu no 6º século antes de Cristo. E lá no 6º século antes de Cristo, no ano 539, ela foi derrotada para os medo-persas. E finalmente a cidade de Babilônia foi destruída. Então, quando João escreveu o Apocalipse, não mais existia a cidade de Babilônia. Mas então, o que esse anjo está dizendo? Que Babilônia caiu. Babilônia no Apocalipse é símbolo da confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Então, a variedade de igrejas que nós temos hoje, cada um pregando aquilo que acha ser o certo, é o que configura a Babilônia do Apocalipse. Você tem contato com
com esse mundo religioso? Talvez não frequentemente, mas você tem contato com esse mundo religioso. Você já se apercebeu das aberrações que em nome da religião são ensinadas por aí? Você já se apercebeu que as igrejas, ao se reunirem, elas não mais estão estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, procurando investigar para descobrir a vontade de Deus para a vida de cada ser humano? Não. As igrejas estão se reunindo e o que está acontecendo aí é verdadeiros espetáculos. Às vezes parece que verdadeiros circos. E em nome da atração de membros para essas igrejas, você vai encontrar igreja que faz de tudo. Outro dia eu vi num vídeo na internet, uma igreja onde daqui a pouco entra os diáconos e eles estão vestidos todos de cowboy. E eles começam a dançar aquela música de cowboy. E a igreja também começa a dançar. Já viram esse vídeo por aí? Alguma outra igreja coloca por aí um monte de dançarinas aqui. E aí está acontecendo o culto e as mulheres estão dançando ali. Tem um aí na internet que começa a dançar e ele dá passos de Michael Jackson. Já viram isso? Amigos, a religião virou uma bagunça. Algumas dessas igrejas, o povo se reúne e daqui a pouco todo mundo começa a pular, pular, pular. Daqui a pouco cai um monte no chão. Você percebe que virou um circo? Por que virou um circo? Em nome de atrair pessoas. Mas a igreja não existe para isso. A igreja existe para exaltar a palavra de Deus. A igreja existe para pregar a verdade, para alertar as pessoas que o fim se aproxima e para ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para não serem pegas de surpresa, para ensinar as pessoas o que elas precisam fazer para se preparar para a volta de Cristo. Essa é a função da igreja. E não criar um circo para atrair pessoas. Infelizmente, a religião hoje virou um meio de comércio. E as pessoas estão abrindo igrejas no fundo de casa, justamente para pegar o dízimo dos outros e sobreviver à custa disso. Mas não se preocupe, o Apocalipse diz que um dia todos nós vamos dar contas de tudo que nós fazemos por meio do corpo. Então cada um vai ter o bem ou mal que merece, segundo aquilo que fez da sua vida. Mas você entende aonde está a Babilônia? É essa confusão religiosa. E Babilônia hoje ela está se polarizando em pelo menos 4 segmentos. E sabe quais são esses 4 segmentos que Babilônia, essa confusão religiosa, está se polarizando? Eu já disse para você isso aqui. Primeiro polo de igrejas, só falam em dom de línguas. Todo culto que tem é glossolalia. Mas não é o dom de línguas da Bíblia, porque o dom de línguas na Bíblia, segundo Atos 2, é a capacidade de alguém falar uma língua falada em alguma nação com a qual ele nunca teve contato. E não uma língua que ninguém entende e que nem existe. Por falar em língua que ninguém entende e que nem existe, hoje soltaram na internet um vídeo de um rapaz que foi preso. Não sei quantos assistiram. Ele foi preso porque ele tentou roubar um comércio. E ele se disse ser Jesus Cristo. E ele, quando na cadeia sendo entrevistado, começou a falar línguas. E quando ele começou a falar línguas na cadeia, o repórter perguntou: o que você está falando? Não, eu estou falando em línguas porque eu sou o Cristo. E eu vou falar e vou interpretar para você. E eu fico pensando como que essa história de falar línguas tomou conta das pessoas. E ninguém entende nada do que é falado. E continuam falando, sem sentido. Ninguém aprende nada. Primeiro polo de igrejas, glossolalia. Segundo polo de igrejas, as igrejas que só tratam do exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Você pode ir em qualquer culto e tem exorcismo. Irmãos, em vez de o culto ser um louvor a Deus, o culto é um louvor ao diabo. Porque todo culto ele está lá. Todo culto ele está perturbando as pessoas. E eu contei para vocês que uma vez uma dessas irmãs de uma igreja dessa me confrontou e disse assim para mim: vocês adventistas, vocês não têm poder, vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, todo dia tem demônio nela. Que poder é nessa igreja?
que expulsa o demônio na segunda, na terça ele está de volta. Expulso na terça, na quarta ele volta. Onde está o poder dessa igreja? E agora o demônio vai para a rádio, vai para a TV. E outro dia eu vi um exorcismo na TV e a mulher com o microfone na lapela. E será que eles maqueiam um demônio, põem lapela nele, agora é você? Porque TV tem hora para tudo. Como é que funciona isso? O diabo está brincando com essas pessoas. Mas em nome do exorcismo, que tem todo o culto, a palavra de Deus fica fechada. Esse povo entra e vai embora vazio e não sabe nada de Bíblia. Terceiro polo de igrejas, só falam em cura. Outro dia um desses pregadores televisivos aí disse assim: eu tive um final de semana abençoado, fui em tal estado, preguei e curei 408 caroços. E quando ele falou aquilo, eu fiquei pensando, 408? Ele contou as pessoas que tinham caroços antes de entrar no culto? Entrevistou uma por uma para saber quem não tinha caroço mais? Mas é isso que Deus se propõe em sua vida, ficar curando caroço? Amigos, Deus não está aqui na igreja para curar caroço de ninguém. Deus está aqui para curar a alma, para converter as pessoas, para tirar um coração de pedra dura e insensível, colocar um coração de carne, para mudar a vida, não é arrancar caroço, não. Quarto bloco de igrejas, só fala em teologia da prosperidade. Ou seja, dá tudo que você tem para Deus e você vai prosperar. Irmãos, como que prospera se você der tudo para a igreja? Eles prosperam. Ah, sim, isso é verdade. Porque estão comprando fazendas, comprando tudo que você pensar, com o dinheiro dos fiéis. E uma igreja neopentecostal dessa, só no Rio de Janeiro, tem 3.000 processos contra ela, por apropriação indébita. E eu já disse para vocês aqui, que muitos desses pastores e obreiros são comissionados. Eles são treinados para arrancar o dinheiro do povo. Amigos, na igreja adventista isso nunca vai acontecer. Essa aqui é uma igreja séria. Você nunca vai ter o seu dinheiro arrancado aqui. A igreja só orienta você, que se você quiser ir para o céu, você tem que ser dizimista e ofertante. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso. Deus só tem uma lei. Você tem que dar o dízimo, é 10%, Malaquias 3, 8 a 10. Você tem que dar oferta, quanto que é? Quanto você quiser, quanto propor no seu coração. É o que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 2, capítulo 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Só existe isso na Bíblia. Você devolve o seu dízimo e você dá a sua oferta de acordo com o seu coração. Só isso. Agora, irmãos, é um absurdo o que estão fazendo por aí. Eles começam assim, com oferta de 5.000. Agora vão dar uma oferta de 1.000. Depois de 500, depois de 100, de 50. Nem 50 você tem para dar? É isso que eles falam. E as pessoas que estão ali na busca de Deus, que estão tateando pela salvação, estão sendo usurpadas por esses lobos. Mas o Apocalipse diz que vai chegar o dia deles. Então não se preocupe. Agora não seja uma ovelha no meio desses lobos. Saia. Se você está num movimento que só fica arrancando o seu dinheiro, saia. Isso não provém de Deus. Isso é do diabo. Mas aí está a Babilônia. E essas igrejas estão se polarizando nesses 4 pontos. Você pode dividi-las aí. Mas enquanto essas 4 ênfases são dadas, a Bíblia permanece fechada e ninguém estuda nada, ninguém sabe nada. Ensina-se o que quer. Pega-se a Bíblia e ensina o que a pessoa bem quer ensinar. É o que eu já disse para vocês. É um estudo seletista. Eu ensino o que me agrada e não ensino aquilo que não me agrada. Terceiro anjo. Seguiu-se a esses outros, o terceiro, diz o verso 9, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Em síntese, se alguém adorar a besta e receber a sua imagem, será destruído. Esta é a mensagem para o tempo presente. Esta é a mensagem do terceiro e último anjo. Vimos na semana retrasada que a besta que sobe do mar, de Apocalipse 13, 1 a 10, representa o sistema papal, que atuou por 1260 anos, teve uma ferida mortal em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, mas essa ferida foi curada e a terra se maravilhou seguindo a besta. Já dissemos que essa ferida começou a ser curada lá em 1929, quando foram devolvidos para o papado os 44 hectares de terra que hoje constituem o Estado do Vaticano. Começou a restauração da ferida. Agora surge a segunda besta do Apocalipse, que possui 2 chifres, parecia cordeiro, mas falava como dragão, como vimos na semana passada. Identificamos esta segunda besta, de Apocalipse 13, 11 a 18, como sendo os Estados Unidos da América do Norte, e os Estados Unidos vai dar força ao papado, porque as bestas vão se unir. E quando estas bestas se unirem, virá um decreto. E o capítulo 13, verso 16 e 17, nós lemos semana passada esse decreto. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então nós vimos semana passada que a marca será colocada sobre a fronte ou sobre a mão, mas que não é um sinal visível. Trata-se de aceitação desta ideologia falsa. E aqueles que aceitarem a marca da besta poderão comprar e vender. Mas quem não aceitar a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Então virá um tempo de prova para o povo de Deus. E esse tempo de prova é o que vai dividir a humanidade em 2 grupos. Aqueles que receberam o selo de Deus e aqueles que receberam o selo da besta. Eu não sei se eu coloquei aqui nesses slides. Não está aqui no slide. Mas eu vou falar para vocês. Vimos semana passada que o selamento, Deus tem um selo e Ele aplica no seu povo. E por outro lado você tem o selo da besta. Se o selo de Deus é a lei e o sábado, conforme nós vimos em Ezequiel 20, 12 e 20, na semana passada, o selo da besta será a observância do domingo. Desde o 4º século de nossa era, com o imperador romano Constantino, começou essa alteração do sábado para o domingo. E em 1998, eu já mostrei para vocês aqui, João Paulo II publicou uma carta apostólica chamada Dies Domini, falando da santidade do domingo. Ou seja, as igrejas, de uma forma geral, estão santificando o domingo e nele cultuando. Alguns dizem assim: não, eu não santifico dia nenhum, mas está escolhendo o domingo para cultuar, no lugar do sábado. Mas pastor, se eu cultuar no domingo, Deus não aceita o meu culto? Aceita, desde que você o cultue todos os dias, inclusive no sábado, no dia que Ele escolheu para que você o adorasse, conforme o mandamento. Agora, se você cultua em 6 dias na semana e não obedece o 4º mandamento, que é o sábado, não adianta nada. Irmãos, é fácil entender essas coisas? Não é fácil. Mas você está aqui para quê? Para entender de Bíblia, descobrir a vontade de Deus, ou para ter o seu ego massageado? Se vocês quiserem mudar de propósito, pode ser mudado. Vamos começar a pregar que Jesus é amor, e de fato Ele é. Vamos pregar que Jesus salva, e de fato Ele salva.
Vamos pregar que Ele ama a todos, e de fato Ele ama. Mas vamos ficar só nisso. Aí o nosso ego vai ser massageado. Mas quando é que nós vamos começar a aprender o Evangelho eterno? Quando? Que eu e você precisamos conhecer para os tempos que vamos viver. Porque daqui a pouco sai um decreto dominical aí, e já dissemos que ele vem dos Estados Unidos. Ele chegará a ser mundial. Daqui a pouco, como veremos na semana que vem, vão começar a cair 7 pragas sobre a terra. Mas que história é essa de pragas? Nunca ninguém me ensinou. É porque a gente ficou massageando o seu ego com mensagens que agradavam a igreja. Aí não deu tempo de apresentar o que a Bíblia manda pregar. Então você pode escolher. Você quer? Quer que a gente troque de temática? Podemos. Só vai ter que mudar o pregador também, porque eu não vou fazer isso. Mas dá para arranjar outro. E vamos mudar a temática. Vamos fazer do culto uma catarse. Vamos massagear o ego das pessoas. Vamos aqui pular, dançar, suar. A gente volta para casa até mais leve. Volta, claro que volta. Eu no campo de futebol faço isso, eu volto leve para casa. Se fizer na igreja é o mesmo efeito. Mas é isso que Deus quer? É isso que você precisa? Eu estava preparando essa mensagem e me veio à mente um episódio que eu vivi há 5 meses atrás. Meu filho estava nascendo e demorou o parto. A médica obstetra, né, disse assim: busquem o fórceps. Aqueles que entendem um pouco do assunto sabem o que significa. É um aparelho que eles usam para apertar a cabeça da criança de dentro da mulher ainda e puxar para fora. Agora imagina se quando a médica, vendo a demora do parto, dissesse assim para o enfermeiro: busque o fórceps. E ele dissesse assim: tá bom, eu vou, mas antes eu vou passar na cantina e tomar um café, eu já volto. E saísse para tomar um café e depois ir atrás desse instrumento para trazer. Tem cabimento essa cena? Tem cabimento? Pois não tem cabimento você vir aqui toda quarta-feira e eu ficar dizendo para você: olha, Deus é amor, Ele ama você, você é a coisa mais linda. Tudo isso é verdade, tem que ser dito. Mas a verdade presente que Deus tem para você é a seguinte: o juízo já começou e você vai ser julgado pela lei de Deus, e dentro dessa lei tem um sábado. Babilônia já caiu, porque essa confusão religiosa está sendo denunciada, e só fica nela quem quiser ficar, e quem ficar vai se perder com ela. Terceiro, virá aí o sinal da besta, um decreto dominical, e a humanidade vai ser dividida entre 2 grupos, sábado e domingo. De que lado você quer ficar? Pronto, essa é a mensagem que Deus tem para o tempo presente. E sabe qual é a coisa mais linda? Que Jesus falou assim em Mateus 24:14. Lê comigo aí, lê para mim, Tito, Mateus 24:14. Olha o que Jesus disse em Mateus 24:14. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim não vem enquanto o evangelho não for. Agora, que evangelho? Jesus está dizendo assim: e será pregado este evangelho, o evangelho do reino. Sabe qual é este evangelho que Jesus está falando? É o mesmo evangelho de Apocalipse 14:6. É o evangelho eterno que o anjo apresenta. Ou seja, Jesus não vai voltar enquanto o mundo inteiro não ouvir as 3 mensagens que vocês estão ouvindo agora. Agora vocês têm uma vantagem, porque vocês estão ouvindo essa mensagem num tempo, num país onde há liberdade religiosa. Você pode tomar a sua decisão, fazer a sua escolha, e ninguém amanhã vai lá bater na sua casa e ameaçar você de morte. Isso não acontece hoje. Agora vai chegar um tempo em que as pessoas que hoje não decidirem, terão que decidir num tempo muito mais difícil. Então você é feliz, porque você está conhecendo. Eu sou muito feliz, porque eu conheci isso
há 39 anos no passado. Não, 29 anos no passado. Então o Evangelho, ele beneficia as pessoas. Você pode achar que o Evangelho, ele te priva. Pastor, ele me priva porque eu tenho que agora dar o meu dízimo e minha oferta. Ele não vai te privar. Porque quando você é fiel a Deus, o pouco que você tem vai sempre sobrar. É o que meu velho pai dizia. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Quem não é dizimista e não é ofertante, tudo que tem, ele perde entre os dedos. E a maioria dos dizimistas e ofertantes dessa igreja sobrevive com um salário mínimo. Mas sobrevivem, porque a bênção de Deus está aí. Agora, quem quiser reter aquilo que é de Deus, vai perder tudo. Pastor, se eu optar pelo sábado, como é que eu vou fazer com o meu trabalho? Arranja outro. Nós temos 20 milhões de adventistas no mundo. Ninguém trabalha no sábado. E ninguém está morrendo de fome. Mas pastor, eu estudei a vida inteira para essa profissão e vai exigir? Arranja outro. O que você quer? Você quer o bem financeiro, prosperar financeiramente temporariamente e perder a vida eterna? É isso que você quer? É uma escolha. É uma escolha. Ou você escolhe até não ir tão bem financeiramente e acumular toda a riqueza que você sonhou, mas finalmente receber a vida eterna. É uma escolha. O Evangelho é uma escolha. Então, amigos, esta verdade que vocês estão ouvindo, ela vai ser pregada para o mundo inteiro. Aí virá o fim. Agora, quando essa mensagem for pregada para o mundo inteiro, qual é o resultado dessas 3 mensagens? Aí nós chegamos ao versículo 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam o quê? E tem o quê? Esse verso resume tudo. O resultado das 3 mensagens é que vai ser produzido um povo que tem 2 características. Eles guardam os mandamentos de Deus. Aí está a lei de Deus, lá em cima na nuvem. Eles guardam os mandamentos de Deus. Quantos são os mandamentos? São 10. Pode-se ensinar por aí quantos quiserem que são 9, que é domingo, está tudo errado. A Bíblia diz que são 10. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Êxodo 20, Deuteronômio 5, estão eles lá, são 10. Isso não pode ser mudado, ninguém muda. Deus escreveu com o seu dedo, Êxodo 31, 18. Ele escreveu com o seu dedo, acabou. Ele não deixou nem para Moisés escrever, ele escreveu, porque não pode ser mudado. Agora diz o versículo que o povo que vai estar pronto para a volta de Cristo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em quem? Em Jesus. Pronto, está aí o autor da nossa fé. Nós vamos ser salvos pela fé em Cristo. Eu sou salvo pela fé que eu exerço nele. Agora, quando eu exerço fé em Cristo, esta fé me leva à obediência. Então, lei e obras, ou lei e fé, obediência e fé, não são antagônicas, não estão em oposição. Elas se unem. Então, aquele que crê em Cristo de fato, que tem fé em Cristo, vai viver como Jesus viveu. Ou seja, vai viver na obediência. Ah, eu creio em Cristo, sou cristão, mas não guardo os mandamentos. Então não adianta nada. De fato você não crê. Você não está obedecendo. E só obedece aquele que já foi salvo. Então primeiro eu tenho que ser salvo. E Cristo me salva. E Ele me salva para a obediência. Ele não salva ninguém para a desobediência. Então nós obedecemos os mandamentos não como uma forma para ser salvo, mas porque nós fomos salvos. Então eu guardo a lei porque eu tive um encontro com Cristo. Ele mudou minha vida. Ele mudou meu coração. Ele me fez uma pessoa melhor. E enquanto Ele habitar no meu coração, eu serei assim. Então, amigos, é este o povo que vai estar pronto para a volta de Cristo, segundo o Apocalipse 14, verso 12.
E quando ele aparecer nas nuvens dos céus, ele virá para dar a recompensa a cada um segundo suas obras. Porque as obras evidenciam da nossa salvação ou da nossa perdição. Se nós servirmos a Cristo ou se nós servirmos ao inimigo de Cristo. Se tínhamos o selo de Deus ou se tínhamos o selo da besta. Se adorávamos o Criador ou se adorávamos a criatura. Por isso, amigos, estamos nos aproximando do grande dia que Jesus vai voltar e vai levar todos nós para a eternidade. Eu e você temos um céu a alcançar. Nós temos que pensar nisso todos os dias. Nós temos que olhar para o céu todos os dias. Nós temos que orar para que Jesus volte para nos tirar desse mundo mau e de pecado e nos levar para o céu, nos devolver o jardim do Éden que foi perdido em nossos primeiros pais. E Ele está voltando para isso. E eu e você temos o privilégio de nos preparar para isso. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa priorizar Cristo na sua vida. Priorizar Cristo na sua vida. Não tem que ser outra coisa. Algumas coisas têm ocupado o foco do ser humano recentemente. Pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser a vida amorosa, pode ser a independência financeira. Essas coisas são boas, mas não podem ser o foco na sua vida. O foco tem que ser Cristo. Jesus argumentou com todos nós. Ele disse assim certa vez: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? De que adianta? Então eu e você temos nessa noite mais uma vez a opção da escolha. E o Espírito Santo vem para impressionar nossa mente e nos levar a decisões certas. Que decisão você vai tomar a partir do que você está aprendendo aqui? Amanhã, que tipo de pessoa será você? Uma pessoa mais voltada para a Bíblia, para o que Deus está ensinando, vai buscar viver o que você está aprendendo, ou você vai viver do seu jeito? Que decisão você vai tomar? O Walter vai cantar a última música agora. Enquanto ele cantasse essa música, eu queria que você pensasse: que rumo eu vou dar em minha vida? O que eu vou fazer com as coisas que eu estou aprendendo? Que decisões eu preciso tomar para estar vivendo a orientação de Deus para mim? E ore para que Jesus te dê sabedoria e forças para tomar a decisão certa, para fazer a escolha certa. E por certo, ricas bênçãos dos céus recairão sobre a sua vida. Pense nisso agora. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver Pai ajuntando seus filhinhos
E ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Ao redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver, Pai, ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para juntar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, e ao Jesus chamar, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. Bondoso Deus e Pai, como foi cantado nesta oração, ao Jesus chamar, nós queremos ir para o lar contigo. O teu Espírito está nos chamando.
Ele tem nos chamado a cada quarta-feira, quando nos reunimos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Ele tem nos mostrado um caminho sobremodo excelente que precisamos galgar para que a nossa vida esteja em conformidade com a Tua vontade. Ele tem nos mostrado verdades da Tua Palavra, que tem aberto nossos olhos contra dogmas e tradições que por tanto tempo nós observamos no desejo sincero de estarmos cumprindo a Tua vontade. Mas, Pai, agora que a Tua Palavra está sendo exaltada, que nós estamos compreendendo certas verdades, que o Teu Espírito nos ajude a entendê-las e, sobretudo, que Ele nos abençoe para que nós tenhamos a capacidade de colocar tudo isso em prática em nosso viver. Pode ser que alguns corações nessa noite estejam apreensivos diante de verdades que estão descobrindo, de decisões que precisam ser tomadas e de dificuldades que existem nesse caminho. Mas, Pai, Tu és o mestre dos mestres. Tu és aquele que pode solucionar o maior problema desse planeta num momento, num abrir e fechar de olhos. O Senhor pode dar para nós a paz que nós tanto precisamos. O Senhor pode abrir as portas que precisamos que sejam abertas para que nós tenhamos condições de viver a Tua verdade. Por isso, olha para cada um de nós, atende o anseio do nosso coração e prepare a todos nós como uma grande família para Te receber em glória e majestade. Despeça-nos com a Tua bênção e com a certeza do Teu perdão. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, apenas alguns recadinhos. A lição, você vai conseguir pegar lá no final, a lição 10, que foi feita pelo Leandro Quadros, e a da semana passada também. Então você vai ter a chance de pegar a lição para acompanhar o estudo, tá? O próximo tema da semana que vem é as 7 últimas pragas, um assunto interessantíssimo. Eu tenho certeza que todos nós iremos aprender muito com esses fatos que irão acontecer no nosso planeta. Logo mais abaixo ali nós temos aquela nossa confraternização. Você pode dirigir lá e desfrutar um momento de amizade com os nossos irmãos. E quarta-feira que vem estejamos todos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Uma boa noite a todos e um bom restinho de semana. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei.